Que isso? Esse final de semana foi do J-Rod. Ele lutou no sábado e no domingo e venceu ambas as lutas. Uma até com um bug triângulo, uma nova variação do bug choke. Já ouviu falar? Então fique comigo para saber mais sobre isso. Neste final de semana nós tivemos o Fury Grappling 4 no sábado e o Finish Survivors no domingo, e ambos os eventos o J-Rod lutou. No sábado do dia 28, diferente do último Fury Grappling, na luta principal e co-luta principal tivemos finalização. O que rolou? Nós acompanhamos somente as 5 últimas lutas do Fury Grappling, que foi a partir da luta da Jasmine Rocha, a filha do Wagner Rocha, contra a Trinity Pan. A luta foi bem movimentada e cheia de ataques. A todo momento havia troca de pernas, 50-50, ripping, atacavam um heel hook, americana de pé. Essa luta foi bem parelha, difícil para os árbitros escolherem uma vencedora. Mas quem venceu essa por decisão foi a Jasmine. Poderia ter sido qualquer uma das duas, realmente foi bem parelha. Depois dessa luta tivemos o Early Small contra o Connor Dixon, onde a luta eles ficaram um pouco no chão, mas logo ficaram em pé. E o Small atacou uma guilhotina, passou a banda, ficou por cima e finalizou da montada. Rapaz, estava pegando forte. E então tivemos a luta mais aguardada, pelo menos mais aguardada por mim. J-Rod, o irmão do Nick Rod, contra o Aquiles Rocha, o filho do Wagner Rocha. Eles trocaram em pé. E o J-Rod fez uma pegada que ele não solta. Ele com a sua mão esquerda segura a mão do Aquiles e lá ele fica com essa mão segurando. Enquanto isso, o seu braço direito, ele fica puxando a cabeça do seu oponente para baixo, ou então ele entra de underhook, que é a esgrima. E a mão esquerda lá, segurando o braço do seu oponente. Ele só solta essa pegada para entrar com os dois underhooks. Nisso, ele trabalha a sua ida para as costas, que é um dos pontos mais fortes do seu jogo. Ou então, ele coloca um braço de overhook, que é por cima do braço do seu oponente, e ele vai dando tipo um sprawl, para fazer o oponente se abrir e assim ele atacar uma guilhotina, um triângulo de mão. Mas o Aquiles se defendeu muito bem nesse ataque e contra-atacou com o armlock, que rapaz, achei que a luta fosse acabar ali. Mas o J-Rod se desvencilhou e eles ficaram lá, de 50-50, ripping, atacando os pés. Cara, na real, entraram alguns heel hooks ali que, pô, ô galera flexível, viu? Na realidade, o heel hook pra eles é tipo um armlock pra gente. Eles não se assustam tanto com a posição e saem muito fácil. Pelo menos aqui para o Brasil, o heel hook está se tornando mais comum, mas mesmo assim é assustador quando encaixa. Na luta tivemos uma tentativa de bug choke do J-Rod, algumas chaves de pé, até que o J-Rod trabalhou a ida para as costas do Aquiles, mas o Aquiles não permitiu e acabou ficando por baixo. Cara, o J-Rod fez uma pegada no braço, próxima à axila, que eu gostei, incomoda. Porque ele torce o oponente abrindo brecha para atacar um armlock ou então um triângulo, que foi exatamente o que ele tentou fazer. Mas não obteve sucesso, ele acabou indo para os 100 quilos e foi aí que quase deu ruim. Ele quase tomou um bug choke. Eu gelei na hora porque foi exatamente com um bug choke que ele perdeu os necks. E eu fiquei muito triste com isso. Mas a gente vai falar mais sobre isso no vídeo falando sobre o Who's Next. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder. O J-Rod saiu desse bug choke e ele fez uma queda linda, que eu até comentei com vocês da live. Ele tentou ir para as costas do Aquiles, mas
mas o Aquiles não deixou e acabou ficando em pé. Nisso, a sua mão estava no pescoço do Aquiles e a outra foi direto no seu calcanhar, e aí não teve jeito. Que queda! A luta inteira foi bem movimentada, cheia de ataques, ida para as costas, com muito domínio. O J-Rod está com um jogo muito bonito de ver, isso porque ele é faixa roxa ainda. Imagina quando pegar a preta. Obviamente que mais pra frente pediremos J-Rod contra a Amiga Galvão, né? Mas o Aquiles também se defendeu muito bem dos ataques e até fez uns perigosos. Mas quem venceu essa por decisão foi o J-Rod. Na coluta principal, era para termos Clay Guida contra o Cáceres, mas tivemos Clay Guida contra Balton. E novamente, o Clay Guida lutou com sapata, a roupa de wrestling e, claro, os tapas na cara, né? Isso não pode faltar, é a marca registrada do Clay Guida. E o que eu acho mais massa no seu jogo é que ele realmente luta o wrestling no jiu-jitsu. Sua movimentação todinha é do wrestling, pernas abertas, joelho para dentro, base forte, quadril pesado. Só que ao mesmo tempo, a sua movimentação é leve e com velocidade. Então, ele conseguia cansar o seu oponente de duas formas, tanto na velocidade quanto na pressão, e com bastante domínio. Ele então encaixou um Katagatame, só que diferente do último Fury Grappling, que ele também encaixou o Katagatame, mas acabou vencendo por decisão. Dessa vez, ele apagou seu oponente e venceu por finalização. Deixa o Clay Guida pegar os ajustes do jiu-jitsu que a gente vai ter um monstrinho, viu? E na luta principal tivemos o Sean Brad contra o Saunders. A luta começou e eles ficaram de meia guarda, com o Sean por cima. E aí eu me assustei. De novo não, uma luta inteira de meia guarda. Já basta o último Fury Grappling. Só que dessa vez o Sean finalizou com uma Kimura bem forte. Então, provavelmente, no próximo Fury Grappling, teremos o Sean Brad e o Clay Guida na luta principal e co-luta principal novamente. E aí, quem você acha que pode vencê-los? No domingo, tivemos o Survivor Series 2, time contra time, com 3 super fights. Só que a gente só acompanhou a luta do J-Rod contra o Max Hansen, os dois atletas do Who's Next. A luta começou, o Max sentou e o J-Rod já fez o famoso body lock dos irmãos Rodrigues e passou a guarda do Max. O Max repôs, fez o ripping, atacou as pernas do J-Rod e acabou raspando ele. Mas foi tentar uma guilhotina e acabou ficando por baixo. E de body lock novamente, o J-Rod passou a sua guarda. O Max entra bem debaixo dos seus oponentes para atacar as suas pernas. E apesar do J-Rod ter defendido todas elas, ele ficou em xeque algumas vezes. Nisso, o J-Rod já girou para pegar as costas do Max, que é um dos pontos mais fortes do seu jogo. Mas o Max defendeu muito bem e acabou ficando por cima. Mas isso acabou não sendo uma boa ideia. Porque o J-Rod colocou um bug choke, o Max defendeu, não deixando a outra perna do J-Rod passar para ele fechar um triângulo dos 100 quilos, o bug choke normal, tradicional. Só que o J-Rod, ao invés de esticar a perna e fechar esse triângulo, ele puxou e fechou uma guarda e da guarda fechou um triângulo. E cara, tava muito forte, não teve jeito, o Max teve que bater com um bug triângulo. Obviamente, a gente vai replicar essa finalização aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí pra você não perder. Então, o J-Rod lutou 2 dias seguidos e venceu ambas as lutas. A gente vai ouvir muito falar desse garoto. Isso porque ele ainda é faixa roxa. Era Azul até venceu a DCC Trials da América do Norte, a maior seletiva de toda a história. E aí, o que você achou dos resultados? Será que mais pra frente poderemos ter J-Rod contra o Mika Galvão? Deixa ele pegar mais experiência, que será um confronto bem interessante, você não acha? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar pra dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Separei esses 3 videozinhos aqui pra você. Um é falando sobre o bug choke, que a gente citou bastante aqui nesse vídeo. Então, se você não conhece a sua posição, assista a ela, porque a gente vai replicar aqui o bug triângulo.
Tem também um falando sobre a categoria peso leve, que o Mika Galvão vai participar da IBJJF, que a gente vai ter o Mundial na semana que vem. E o terceiro vídeo é falando sobre o Who's Next. Então, se você nunca ouviu falar desse novo reality show, assista esse vídeo, porque nessa semana vai sair vídeo aqui no canal falando sobre esse evento. Então, se você não assistiu nenhum desses vídeos, assista porque eu recomendo.